Fala pessoal, então hoje é um vídeo um pouco longo, na verdade bem longo, para falar da volta do Campeonato Paraibano, que vai acontecer agora no dia 16 de julho. Hoje, no dia 15, saiu no Diário Oficial, o governo autorizou a volta, né? Já tinha o calendário do Campeonato Paraibano, porém só hoje, na véspera do retorno, que saiu no Diário Oficial, então até por isso que eu aguardei um pouco para gravar o vídeo, porque é um vídeo bem longo, um produto de bastante pesquisa aqui, pesquisas difíceis, né? Eu moro no estado de São Paulo, é um pouco complicado assim, buscar notícias de alguns clubes, né, da Paraíba. Até se você for da Paraíba, deixa aí links, fala aí um pouco sobre tudo que você sabe sobre os clubes daí, para ajudar um pouco. Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aí no canal, deixar seu like, porque foi bem trabalhoso mesmo fazer esse guia de retorno aí do Campeonato Paraibano. Também eu vou deixar um link abaixo da matéria que eu vou subir no sportsbet.io. Eu vou subir na tarde assim, do dia 15 esse pequeno guia, aí você pode acompanhar ali algumas coisas sobre regulamento. Antes eu vou passar assim, como é o regulamento do Campeonato Paraibano. São 10 clubes, e eles são divididos em 2 grupos de 5. Os grupos se enfrentam entre si em turno e retorno, né? São 10 datas. O último de cada grupo é rebaixado, os 2 primeiros vão para as semifinais, e aí tem cruzamento dos times do mesmo grupo, né? O primeiro do grupo A contra o segundo do grupo A, o primeiro do grupo B com o segundo do grupo B. Jogos de ida e volta, não tem assim critério de vantagem, né? Caso terminar em saldo de gols igualdade assim, no placar em pontos e no saldo de gols após os 2 jogos, é decisão por pênaltis, então não tem vantagem aí. Então vamos lá, o campeonato volta agora no dia 16, pelo grupo A nós temos 5 times, né? Como já falei, a liderança é do Atlético Cajazeirense com 18 pontos, o 13 vem em segundo com 16 pontos, o Botafogo da Paraíba é o terceiro com 15, mas tem um jogo a menos. Peri Lima, 10 pontos. E o Sport de Lagoa Seca tem 3 pontos, é o lanterna e já está rebaixado. O grupo B tem a Campinense com 13 pontos, mas um jogo a menos. Vai ter o Clássico das Emoções com o Botafogo. Nacional, o Souza tem 13 pontos, está na segunda colocação. Os dois precisam de mais 2 pontos para se classificar matematicamente. O Nacional de Patos tem 8 pontos, está na terceira colocação. O CSP tem 7 pontos, está na quarta colocação. E o São Paulo Cristal tem 6 pontos, está na última colocação. E no momento assim indo para a segunda divisão da Paraíba. Esses 3 eles estão lutando pelo rebaixamento, contra o rebaixamento. Nacional, CSP e o São Paulo Cristal. O último aí é rebaixado, tem 2 partidas. Matematicamente, o CSP e o Nacional ainda podem chegar às semifinais, né? Mas é bem difícil, a luta deles é mesmo contra o descenso. Vamos aqui então, uma rápida assim, passagem sobre os times, né? Vou fazer aqui em ordem de alguns times. Vamos pelo grupo A. O Atlético Cajazeirense é o líder do grupo. Ele é representante do estado também na Série D, então ele vai disputar a Série D agora em setembro. Então ele foi também o primeiro time do estado a retornar aos treinos presenciais. Voltou no dia 24 de junho, então ele tem quase aí um mês de trabalho. Manteve a mesma base, é treinado pelo Ederson Araújo e está bem próximo da semifinal. É um grupo mais equilibrado aí na disputa, né? Tem o 13, tem o Botafogo, mas aí as rodadas seguintes, o Atlético tem pela frente o Campinense, né, um jogo duro aqui na nona rodada, e na última rodada tem o Souza da Paraíba, também, ele vai ter os 2 líderes do outro grupo nessas últimas rodadas. O segundo colocado é o 13, né? O 13 é um time de muito nome, está na Série C, e no ano passado ele teve um momento bem complicado no estadual, né? O 13 ele montou um time barato pensando na Série C e acabou sofrendo muito, só não foi rebaixado por uma vitória na última rodada no Clássico. Uma vitória até bem contestada assim, pelos rivais, até pela tudo que aconteceu, mas enfim. E também lutou contra a queda na Série C.
até contou com o Marcelinho Paraíba na Série C, e esse ano ele tá pagando até a imagem, né? Tá lutando ali pela classificação, momentaneamente está na segunda colocação, pode perder caso o Botafogo vença o seu jogo, mas vem pelo menos uma situação melhor. O 13 ele demitiu o treinador Celso Teixeira após uma derrota para o CSP, e chegou o Moacir Júnior, que treinou o time nos 2 últimos jogos antes da paralisação, venceu ambos. E o 13 não vence o campeonato estadual desde 2011. O 13 foi o primeiro time da Paraíba, assim, ele e o Peri Lima, a voltarem a disputar uma partida desde o dia 18 de junho, de março, que foi o último, né? Eles fizeram um amistoso no sábado agora, né? Um amistoso que até ficou alvo do Ministério Público, foi liberado pela cidade, mas virou assim bastante polêmico, e ele venceu por 3-0 lá no Presidente Vargas. Desde o dia 29 de junho o time está em treinamento, então tem aí quase 20 dias de trabalho para sua estreia. Acho que o nome mais conhecido assim do 13 é o Frontini, o centroavante que esteve no Santos, fez bastante sucesso aqui no interior de São Paulo. O quarto colocado é o Peri Lima. Peri Lima vem também, assim, como ele não luta por mais nada, ele vem apenas para cumprir tabela nessas partidas, né? Então ele vai utilizar praticamente um time de base, a maioria dos jogadores de base, e o Eudes Pedro já colocou esse caminho aí do time treinar para pensar assim, nos próximos planos para as próximas temporadas. Antes da paralisação, o principal nome do Peri Lima era o Marcelinho Paraíba. Ele disputou ano passado pelo time, quando o time chegou à Série A do Paraibano, na primeira divisão, e ele se despediu agora no dia 15, se eu não me engano, na última partida do Peri Lima antes da paralisação. Ele com 44 anos, né, 44, 45, eu não lembro de cabeça a idade do Marcelinho Paraíba, e ele trabalha na comissão técnica do clube, né, ele provavelmente deve trabalhar ali. Eu até pensei aqui que ele poderia, que o Peri Lima possa beliscar assim, uma vaga na Série D do ano que vem, né, de 2021. Mas aí teria que ter uma combinação grande, times subindo assim, e eu acho bem difícil. Então o Peri Lima vem com um time sub-20 só para cumprir assim, a tabela. O Sport de Lagoa Seca, esse está numa situação bem difícil, provavelmente para os apostadores é o time para ficar de olho contra quem vai jogar. O Sport, ele voltou aos treinos só nessa segunda-feira, no dia 13. Ele vai utilizar só um time de base, né? E nem comissão técnica o time tem preparado para ir para esses jogos. E por quê? Porque o técnico do clube, o César Wellington, é do grupo de risco. Aí um dirigente, Arthur Ferreira, disse que não sabe o que vai fazer ainda ali. Eles eram contra a volta, né? O Sport estava até tentando no tribunal ali tirar pontos de alguns clubes ali num assunto que é para outro momento, mas não conseguiu e está rebaixado já. Ele tem 3 pontos só no campeonato, foi um time envolto em algumas polêmicas aí, então ele vai cumprir tabela, provavelmente vai sofrer bastante aí nesses jogos. Agora, indo para o grupo B. O grupo B tem a Campinense, né? O Campinense ele sofreu muito assim nessa paralisação. O Campinense disputa a Série D. Só que antes da paralisação, ele mandou embora o Rui Scarpino, né? Ele mandou embora o Oliveira Canindé, alegando problemas financeiros. Trouxe o Rui Scarpino, que era de São Paulo, só que o Rui Scarpino não chegou ao clube. Então, assim, o treinador foi contratado, não veio para o clube e, assim, alegando problemas familiares. E, assim, no último momento, o Evandro Guimarães foi contratado, que é um novo treinador. Só que o Evandro Guimarães, ele não tem um bom... a torcida não aceitou tão bem ele. Ele não tem bons resultados nos últimos anos e a torcida não gostou dessa troca, né? Inclusive foi alvo de protestos. E, além disso, o Campinense perdeu muitos jogadores. São 17 atletas novos. De olho até na Série D, em formar o elenco. O time estava bem assim no estadual, mas assim, vem com 17 jogadores novos. 11 não estavam regularizados e voltou aos treinamentos só no dia 1º. Então ele tem um tempo de treinamento menor que o Botafogo. O Botafogo, que é do grupo A, ali está lutando pela classificação junto com o 13, ele é
principal time, assim, foi o principal time paraibano da temporada passada. Ele é o tricampeão, atual tricampeão, faz uma temporada razoável, está próximo da classificação ali na Copa do Nordeste, precisa só de um empate contra o Vitória na última rodada e avança. E tem muito jogador assim de nome. O Botafogo também disputou a Copa do Brasil, foi eliminado na segunda fase pelo Fluminense, um 2-0, tem um jogo bem chuvoso no Maracanã, se eu não me engano. E ele tem nomes assim conhecidos até da gente, né? O do Corinthians, do Flamengo, né? De 2007 caiu com o Corinthians, mas foi um dos destaques. O Léo Moura, né? O Léo Moura, ídolo do Flamengo, jogou no Grêmio, que foi campeão da Libertadores. Tem o Pimentinha, que era um atacante bem conhecido também, né? Bem rápido ali, conhecido. São jogadores de nome assim do Belo, né? E o Belo, ele é o atual vice-campeão da Copa do Nordeste, foi tricampeão estadual, como nós falamos, fez uma boa campanha na Série C, chegou a brigar para ir para o G4 no final ali, não conseguiu, teve problemas, mas fez uma boa campanha, só que assim, teve muitas mudanças. O Evaristo Pisa, que já estava há quase 2 anos no clube, foi demitido após uma derrota para o Santa Cruz na Copa do Nordeste. E aí foi contratado para o lugar deles, no mês passado foi anunciado o Mauro Fernandes. O Mauro Fernandes, para quem é mais antigo assim, no futebol, ele treinou o Sport, teve uma boa campanha em 98, quando o Sport foi para semifinal, foi para as quartas de finais do Brasileirão, revelou bons jogadores, o Jackson, que jogou no Palmeiras, era um bom time do Sport, o Sport fez uma boa campanha, foi eliminado pelo Santos nas quartas de final. O Santos ainda tinha o Viola, treinado pelo Leão, e depois o Mauro Fernandes até passou pelo próprio Santos, e nos últimos tempos fez um bom trabalho no Atlético Goianiense, foi campeão da Série C pelo Atlético Goianiense, e chega para tentar esse planejamento para o estadual. O Belo, ele é o pivô da confusão para a última rodada, né, que a gente vai entrar depois nela, porque ele tem essa participação na Copa do Nordeste que pode atrapalhar a continuação do estadual. Além do Belo, a Campinense também disputou a Copa do Brasil. Foi eliminado na primeira fase, fez um jogo bem duro com o Atlético Mineiro, chegou próximo até eliminar o Galo, que na época era do Dudamel, foi um jogo bem, bem difícil mesmo ali, né? Aí no final o Atlético acabou eliminado pelo Afogados, mas poderia ter sido a Campinense, né? O Campinense aqui ia ter eliminado ele. Voltando para o grupo B, então, o Souza, o Dinossauro, né, um time bem conhecido, estava muito bem antes da paralisação, só que precisa só de 2 pontos para confirmar essa classificação, e fez aniversário durante esse período de 29 anos. Ele tinha anunciado o Siloé, não sei se vocês lembram, foi um bom jogador do Ceará, atuou no Icasa, um jogador com bastante história no futebol cearense. Ele tinha acertado com o clube, mas ele não foi liberado pelo Guarani de Sobral. E aí ele foi anunciado num dia, no outro aqui, que foi, acho que hoje, já desmentiram ele, né? O time segue sob o comando do Givanildo Salles, mas apresenta algumas mudanças aí no elenco. Ele foi um dos últimos a retornar também os treinamentos no dia 3 de julho. Acredito que vá se classificar, mas tem uma condição aí difícil aí o Souza, por essa mudança em pensar em título, né? É difícil o Souza pensar em título. Agora, para baixo, aí é uma briga assim, contra o rebaixamento nesse grupo B. O Nacional de Patos, ele tem chances de matemáticas de avançar à semifinal, mas o foco é no descenso, e ele trouxe o Celso Teixeira. O Celso Teixeira era o treinador do 13, antes da paralisação. O 13 demitiu, trouxe o Moacir Júnior, e o Celso Teixeira chegou nessa semana pro Nacional, chegou no dia 6. Então ele teve um pouco mais de uma semana, ele vai ter 10 dias para montar esse time para a volta. E o que ele encontra, né? O time estava treinando com o Delane, que é um ex-jogador, que assumiu o comando no lugar do Celso China, e montou um elenco às pressas assim, para o retorno. Voltou aos treinos no dia 1º de julho, foi contrário, assim como a maioria dos clubes menores assim, da Paraíba, que tem um calendário menor, teve que montar um elenco às pressas, né? Pegou muitos jogadores da base, trouxe alguns reforços,
e montou um elenco menor aí, então vai sofrer um pouco aí nesse final. O CSP, ele teve uma atitude, no mínimo, assim, não tem nem palavras para falar, não é curiosa, não sei, é uma atitude de risco. Ele retornou aos treinos no dia 29 de junho sem realizar os testes para Covid. Então, os jogadores ficaram uma semana treinando, fizeram treinamentos físicos, pelo que passaram aqui, mas sem o teste para Covid. E na sexta, né, no final da semana, o time fez os testes e 7 jogadores já tinham sido contaminados. Não, já estavam recuperados, mas tinham tido contato com o vírus. O time retorna assim também bem diferente, né? Vem com a base do elenco, mas perdeu algumas peças para esse retorno. Mas são poucas informações assim do CSP, de verdade. Sei que o Josivaldo Alves, ele é técnico e é dirigente do clube. Ele até que passa assim, um porta-voz assim, do time. E o São Paulo Cristal, né? Ele teve um momento mais triste, assim, eu acho, da volta. Ele perdeu o diretor executivo Eduardo Araújo, de 33 anos, vítima do Covid, né? O Eduardo, ele montou esse projeto do São Paulo. O São Paulo era um time de menor, né, de divisões menores da Paraíba, levou o time para a primeira divisão, montou um time de base interessante. O São Paulo tem boas participações, até na Copa São Paulo, né, bons momentos, e ele acabou falecendo. O time trocou de treinador durante o campeonato, já trouxe o Wilton Bezerra para tentar sair dessa situação de rebaixamento. Ele é o lanterna do grupo B, e o Wilton tem um grupo de apenas 19 jogadores. E qual foi o motivo? Eles decidiram fazer um grupo menor para conseguir treinar com mais intensidade esses atletas. 14 já atuavam antes da paralisação e 5 aí são novos atletas. Então vai ter um grupo bem diminuto para esse retorno. Para a gente passar aqui, qual vai ser a volta? O primeiro jogo de volta vai ser agora no dia 16 de julho, Botafogo e Campinense, o clássico das emoções. Eu vejo o favoritismo do Botafogo, porque o Botafogo tem um time mais acertado, manteve a base. O Campinense vem com um time totalmente novo, um novo treinador. Vai ser um jogo no Almeidão, quinta-feira às 8h15. Então, assim, o favoritismo para mim é do lado do Belo, nessa partida. Vamos ver como vai abrir essa linha. Ela abrindo hoje, eu passo essa dica mais tarde, melhor com as linhas também. E na nona rodada vai ser disputado no sábado e no domingo os jogos CSP e Sport de Lagoa Seca. O CSP tem que vencer esse jogo na luta contra o descenso. Ele vai pegar um time totalmente desmantelado, que é o Sport, e tem um favoritismo. Mesmo que o CSP tenha seus problemas, ele manteve uma base mais do que o Sport e manteve um mínimo de organização e até mais tempo de treinamento. Tem no mínimo aí 14 dias a mais de treinamento que o Sport, então ele chega como favorito. São Paulo, Cristal e Perilima. Aqui é um jogo mais parelho, até porque são dois times que estão pensando na base, só que o Perilima não briga por mais nada, já está salvo, vai com mais tranquilidade. Em condições normais aí, eu até acharia o Perilima favorito nesse jogo, mas pela necessidade aí, o São Paulo pode vencer essa partida. Nacional de Patos e 13, aqui é um jogo difícil. O Nacional vem bem modificado, né, como nós vimos aqui, ele vem com um elenco assim, diferente do que foi. Teve o treinador sendo às pressas trazendo, e o 13 é um time de tradição e precisa fazer, né? Precisa fazer o resultado nesse primeiro jogo. Nesse jogo para seguir com o pensamento de classificação. Se o Botafogo vencer a Campinense na quinta-feira, ou até mesmo aí ele já ultrapassa o 13. Se ele empatar, o 13 segue na segunda colocação e só precisa de 2 vitórias. Mas se o Botafogo vencer, o 13 fica em segundo lugar e aí vai ter que torcer contra os rivais, além de vencer suas 2 partidas. Um dos grandes jogos aí ficaram para domingo, né, os 2 grandes jogos. Primeiro, a Campinense vai pegar o Atlético Cajazeirense. Esse é um jogo bem legal. O Atlético foi o primeiro time a voltar aos treinamentos, então ele é um time muito bom. O Trovão Azul são 2 times da Série D do Brasileirão, então são times equivalentes, apesar da tradição da Campinense, um time bem, muito tempo assim, campeão, e o Atlético assim, é favorito nesse jogo. Vamos observar, claro, a Campinense na quinta-feira, mas em condições assim normais o Atlético
pelo menos beliscar um empate aí nessa partida. Um empate até pode ser bom para os dois, depende dos resultados até de sábado, o empate acaba sendo bom. O Souza vai pegar o Botafogo, aí novamente o Botafogo favorito. E por que o Botafogo é favorito? O Botafogo vencendo seus 2 jogos, provavelmente ele já garante essa sua classificação, ou encaminha bem a sua classificação. E aí chega a grande polêmica. A 10ª rodada do Paraibano não tem data. E por que não tem data? Como sabemos, né, a Copa do Nordeste vai ser disputada em uma sede, em Salvador, né, lá na Bahia, nas cidades próximas ali. E todos os clubes que disputam a Copa do Nordeste precisam ir para lá e ficar durante o tempo que forem disputar a competição. No caso, o Botafogo precisa de um empate para avançar para as quartas de final. Pode até avançar mesmo perdendo, porque está na 3ª colocação, tem uma boa vantagem sobre os outros rivais. E chegando nas quartas de finais, ele disputa o jogo na terça-feira, se eu não me engano, ele já disputa o jogo no final de semana, no dia 25. E avançando, ele pode ficar até o dia 4 de agosto. Só que os clubes da Paraíba já fizeram esforço para voltar, não querem esperar até o dia 4 para jogar com o Botafogo, né? Então eles querem que o Botafogo coloque um time da base, um time de base, um time B, para disputar essa última rodada, pelo menos essa última rodada. Mas aí o que acontece? O Botafogo se negou a fazer isso. Porém, se o Botafogo estivesse classificado, possível que ele enfrente o CSP com um elenco mais reduzido assim. Para ele se classificar, ele precisa vencer essas 2 partidas, essa que ele tem a menos e a da 9ª rodada, ia chegar a 21 pontos. Se o 13 tropeçasse contra o Nacional, o Botafogo estaria classificado. Então, o provável é que o Botafogo chegue precisando do resultado na última rodada. Então aí já começa um trabalho aí de como vai ser disputada essa última rodada. Se tem times aí que já não brigam por mais nada ou brigam pelo rebaixamento, só que o CSP também está no meio do rebaixamento. Então aí fica uma situação bem confusa até, que a Federação Paraibana vai ter que resolver. Então essa daí ficou um vídeo bem longo, né, uma explicação. Eu vou deixar abaixo, ele vai ficar no final da tarde, né? Eu vou lançar o vídeo agora no horário do almoço. No final da tarde eu coloco ali o link para vocês, e aí vocês vão poder dar uma lida aí para a gente trabalhar. E à tarde eu tento passar assim o meu pensamento para o clássico de amanhã, já antecipando que eu acho o Botafogo favorito, pelos motivos que eu citei. Mas aí vamos ver aí quem busca essa classificação, beleza? Então não se esquece, se inscreva no canal, deixe seu like se você chegou até esses quase 25 minutos, 23 minutos aqui de vídeo, beleza? Um abraço!